mais perigosa do mundo lhe dedicara a sua fidelidade. O peito de Voldemort subia e descia rapidamente, e Harry sentiu a maldição a caminho. Sentiu-a crescer no cerne da varinha apontada para o seu rosto. O verdadeiro senhor da varinha das varinhas era Draco Malfoy. Absoluto aturdimento surgiu no rosto de Voldemort por... Mesmo que você tenha razão, Potter, não faz a menor diferença para você nem para mim. Você não possui mais a varinha de Fênix. Duelaremos apenas com a perícia. E depois de tê-lo matado, posso cuidar de Draco Malfoy. Mas é tarde demais. Você perdeu sua chance. Cheguei primeiro. Subjuguei Draco faz semanas. Arrebatei a varinha dele. Harry girou a varinha de piuriteiro e sentiu convergirem sobre ela todos os olhares do salão. Então, a questão se resume nisso, não é? Sussurrou Harry. Será que eu sou o verdadeiro senhor da varinha das varinhas? Um brilho ouro avermelhado irrompeu subitamente no céu encantado e incidiu sobre eles, quando um retalho ofuscante de sol surgiu no parapeito da janela mais próxima. A luz iluminou, ouviu o seu grito agudo, quando ele próprio berrou sua grande esperança para o céu, apontando a varinha de Draco. Avada Kedavra! Expelliarmus! O estampido foi o de um tiro de canhão, e as chamas douradas que jorraram entre as duas, no centro absoluto do círculo que eles tinham descrito, marcaram o ponto em que os feitiços colidiram. Harry viu o jato verde da maldição de Voldemort ir de encontro ao seu próprio feitiço. Viu a varinha das varinhas voar para o alto, escura contra o nascente, girar pelo céu encantado como a cabeça de Nagini, girar pelo ar em direção ao senhor que se recusava a matar e que viera, enfim, tomar legitimamente posse dela. E Harry, com a habilidade infalível de um apanhador, agarrou a varinha com a mão livre, ao mesmo tempo que Voldemort caía para trás de braços abertos, as pupilas ofídicas dos olhos vermelhos virando para dentro. Tom Riddle bateu no chão com uma finalidade terrena. Seu corpo fraco e encolhido, as mãos brancas vazias, o rosto de cobra apático e inconsciente. Voldemort estava morto, atingido pelo ricochete de sua própria maldição, Sprout, e Harry não conseguia ouvir uma palavra do que cada um deles gritava, nem dizer de quem eram as mãos que o agarravam, puxavam, tentavam abraçar alguma parte do seu corpo. Centenas de pessoas se empurrando, todas decididas a tocar no menino que sobreviveu, a razão de aquilo ter finalmente terminado. O sol subiu gradualmente sobre Hogwarts, e o salão principal resplandecia de vida e luz. Harry era uma parte indispensável da mescla de manifestações de júbilo e luto, de pesar e comemoração. Todos o queriam ali, seu líder e símbolo, seu salvador e guia, e que ele não tivesse dormido, que desejasse a companhia de apenas uns poucos, não parecia ocorrer a ninguém. Ele devia falar aos consternados, apertar suas mãos, testemunhar suas lágrimas, receber seus agradecimentos, ouvir as notícias que agora chegavam aos poucos de todos os lados ao longo da manhã, que os que estavam sob o efeito da maldição impérios no país tinham voltado a si, que os comensais da morte estavam fugindo ou sendo capturados, que os inocentes de Azkaban estavam sendo libertados naquele exato momento, e que Kingsley Shacklebolt fora nomeado ministro da magia interino. O corpo de Voldemort foi retirado e posto em uma câmara ao lado do salão principal, longe dos corpos de Fred, Tonks, Lupin, Colin Creevey e 50 outros que tinham morrido combatendo-o. McGonagall havia reposto as mesas no salão, mas ninguém estava sentado de acordo com as casas. Todos estavam misturados, professores e alunos, fantasmas e pais, centauros e elfos domésticos, e Firenze convalescia deitado a um canto, e Grope espiou para dentro, por uma janela quebrada, e as pessoas estavam atirando comida em sua boca sorridente.
Depois de algum tempo exausto, física e emocionalmente, Harry se viu sentado em um banco ao lado de Luna. Se fosse eu, iria querer um pouco de paz e sossego. Comentou ela. Eu adoraria, respondeu ele. Eu os distrairei. Use a sua capa. E antes que Harry pudesse falar, ela exclamou. Ah, vejam que máximo aquele beliberante! E apontou para as janelas. Todos que a ouviram olharam, e Harry escorregou a capa por cima do corpo e se levantou. Ele pôde, então, andar pelo salão sem interferências. Localizou Gina a 2 mesas de distância. Estava sentada com a cabeça no ombro da mãe. Haveria tempo para conversarem depois, horas e dias, e talvez anos. Ele viu Neville, a espada de Gryffindor, pousada ao lado do seu prato enquanto comia, cercado por um grupinho de fervorosos admiradores. Ao longo dos corredores entre as mesas, ele caminhou e viu os 3 Malfoys juntinhos, como se não soubessem se deviam ou não estar ali, mas ninguém lhes dava a menor atenção. Para todo lado que se virava, Harry via famílias reunidas, e por fim viu os 2 cuja companhia ele mais desejava. Sou eu, murmurou agachando-se entre os amigos. Podem me acompanhar? Eles se levantaram imediatamente, e juntos, ele, Rony e Hermione deixaram o salão principal. Faltavam grandes pedaços da escadaria de mármore, parte da balaustrada desaparecera, e a intervalos havia entulho e manchas de sangue nos degraus que subiam. Em algum lugar distante, ouviam pirraça disparando pelos corredores, cantando o hino da vitória que ele compusera. Vencemos! Esmagamos a fera! Potter é o máximo! Volte já era! Então agora vamos nos divertir a vera! Realmente passa o sentimento da amplitude e tragédia da coisa, não é mesmo? Comentou Rony, abrindo uma porta para deixar Harry e Hermione passarem. A felicidade viria, pensou Harry, mas no momento estava anuviada pela exaustão. E a dor de perder Fred, Lupin e Tonks o atravessava pelo caminho como se fosse uma dor física. E principalmente, ele sentia um estupendo alívio e um grande desejo de dormir. Primeiro, porém, devia uma explicação a Rony e Hermione, que o tinham apoiado por tanto tempo e que mereciam ouvir a verdade. Meticulosamente, narrou o que vira na penseira e o que acontecera na floresta. E eles nem sequer tinham começado a expressar todo o seu choque e assombro, quando finalmente chegaram ao lugar a que estavam se dirigindo, embora nenhum deles tivesse mencionado esse destino. Desde que a vira pela última vez, a gárgula que guardava a entrada para o gabinete do diretor tinha levado um tranco. Estava inclinada para um lado, parecendo meio bêbada, e Harry ficou em dúvida se ela ainda seria capaz de distinguir senhas. Podemos subir? Perguntou ele à gárgula. À vontade, gemeu a estátua. Eles passaram por cima dela para chegar à escada em espiral, que subiu lentamente como uma escada rolante. Harry abriu a porta no alto. Deu uma única olhada na penseira de pedra que deixara sobre a escrivaninha, e um barulho de estourar os tímpanos o fez gritar, pensando em maldições e no retorno dos comensais da morte e no renascimento de Voldemort. Eram, porém, aplausos. A toda volta das paredes, os diretores e diretoras de Hogwarts lhe ofereciam uma vibrante ovação. Acenavam com os chapéus e, em alguns casos, com as perucas. Esticavam-se através das molduras para se cumprimentarem. Dançavam para cima e para baixo das cadeiras em que tinham sido pintados. Dilys Derwent chorava sem constrangimento. Dexter Fortescue agitava a corneta acústica. Phineas Nigellus gritava com sua voz fina e esganiçada. E que se registre que a Casa da Sonserina fez a sua parte. Que a nossa contribuição não seja esquecida. Harry, entretanto, só tinha olhos para o homem pintado no maior retrato, logo atrás da cadeira do diretor. As lágrimas escorriam por trás dos óculos de meia-lua e penetravam nas longas barbas prateadas,
e o orgulho e gratidão que emanavam do bruxo inundaram Harry com o mesmo bálsamo do canto da fênix. Por fim, o garoto ergueu as mãos e os retratos respeitosamente silenciaram, sorrindo, enxugando os olhos e aguardando ansiosos que ele falasse. O garoto, porém, dirigiu-se a Dumbledore e escolheu suas palavras com enorme cuidado. Exausto e com a vista turva como estava, precisava fazer um último esforço para buscar um último conselho. A coisa que estava escondida no pomo, começou ele. Deixei-a cair na floresta. Não sei exatamente onde, mas não vou sair procurando. O senhor concorda? Meu caro rapaz, concordo, respondeu Dumbledore enquanto seus colegas retratados se mostravam confusos e curiosos. Uma decisão sábia e corajosa, mas eu não esperava menos de você. Alguém mais sabe onde caiu? Ninguém mais, disse Harry, e Dumbledore assentiu satisfeito. Mas vou guardar o presente de Ignoto, acrescentou Harry, e Dumbledore abriu um largo sorriso. Naturalmente, Harry, será sua para sempre, até você passar lá adiante. E tem mais isto. Minha bunda, né? Harry ergueu a varinha das varinhas, e Rony e Hermione a olharam com uma reverência que, mesmo em seu estado de tonteira e falta de sono, Harry não gostou de ver. Não a quero, disse Harry. Quê? Exclamou Rony em voz alta. Você é maluco? Eu sei que é poderosa, continuou Harry extenuado, mas eu era mais feliz com a minha. Portanto, ele procurou na bolsa pendurada ao pescoço e retirou as duas metades do azevinho, ainda ligadas apenas por um fio de pena de fênix. Hermione tinha dito que não poderia ser consertada, que o dano era sério demais. Tudo que ele sabia era que, se isso não resolvesse, nada mais resolveria. Ele colocou a varinha partida sobre a escrivaninha do diretor, tocou-a com a ponta da varinha das varinhas e disse: Reparo. E enquanto sua varinha se emendava, faíscas vermelhas subiram de sua ponta. Harry percebeu que conseguira. Apanhou a varinha de azevinho e fênix e sentiu um repentino calor em seus dedos, como se a varinha e a mão se rejubilassem com a sua reunião. Estou devolvendo a varinha das varinhas, comunicou ele a Dumbledore, que o contemplava com enorme afeição e admiração, ao lugar de onde veio. Ela pode continuar lá. Se eu morrer de morte natural como Ignoto, o seu poder será rompido, não é? O senhor anterior nunca foi vencido. E será o fim dela. Dumbledore assentiu. Eles sorriram um para o outro. Você tem certeza? Perguntou Rony. Havia um levíssimo vestígio de desejo em sua voz ao olhar para a varinha das varinhas. Acho que Harry está certo, disse Hermione em voz baixa. A varinha não vale a confusão que provoca, respondeu Harry. Sinceramente, deu as costas aos retratos, pensando na cama de dossel à sua espera na torre da Grifinória e imaginando se monstro lhe levaria um sanduíche lá em cima. Já tive problemas suficientes para a vida inteira. 19 anos depois. O outono pareceu chegar de repente naquele ano. A manhã do primeiro dia de setembro estava revigorante e dourada como uma maçã. E quando a pequena família atravessou saltitante a rua, em direção à grande estação encardida, a fumaça que os carros expeliam e a respiração dos pedestres cintilavam como teias de aranha no ar frio. Duas grandes gaiolas sacudiam em cima dos carrinhos cheios que os pais empurravam. As corujas dentro delas piavam indignadas, e a menina ruiva acompanhava chorosa os irmãos, agarrada à mão do pai. Não vai demorar muito e você também irá, disse-lhe Harry. 2 anos! Fungou Lilian. Quero ir agora! Os passageiros olharam curiosos para as corujas quando a família se encaminhou em zigue-zague para a barreira entre as plataformas 9 e 10. A voz de alvo chegou aos ouvidos de Harry, apesar do barulho reinante.
Seus 2 filhos tinham retomado a das dos donos. As vozes ecoavam anormalmente altas. Harry pensou ter ouvido Percy discursar sonoramente sobre o regulamento para uso de vassouras e ficou feliz de ter um pretexto para não parar e cumprimentar. Acho que são eles, Al. Disse Gina de repente. Um grupo de 4 pessoas que estava parado ao lado do último vagão emergiu da névoa. Seus rostos só entraram em foco quando Harry, Gina, Lilian e Alvo estavam quase em cima deles. Oi! Disse Alvo, parecendo imensamente aliviado. Rosa, que já estava usando as vestes de Hogwarts recém-compradas, deu-lhe um grande sorriso. Afinal, conseguiu estacionar direito? Perguntou Rony a Harry. Eu consegui. Hermione não acreditou que eu pudesse passar no exame de motorista dos trouxas, mas já confundiu o examinador. Não pensei, não. Replicou Hermione. Fiz a maior fé em você. Pois eu o confundi mesmo. Sussurrou Rony para Harry, quando juntos embarcaram o malão e a coruja de Alvo no trem. Só me esqueci de olhar pelo retrovisor externo. E cá entre nós, posso usar um feitiço supersensorial para isso. De volta à plataforma, eles encontraram Lilian e Hugo, o irmão mais novo de Rosa, entretidos em uma animada discussão sobre a casa para a qual seriam selecionados quando finalmente fossem para Hogwarts. Se você não for para a Grifinória, nós o deserdaremos, ameaçou Rony. Mas não estou pressionando ninguém. Rony! Lilian e Hugo riram, mas Alvo e Rosa ficaram muito preocupados. Ele não está falando sério, disseram Hermione e Gina. Mas Rony já não estava prestando atenção. Atraindo o olhar de Harry, ele acenou discretamente com a cabeça para um ponto a uns 50 metros. O vapor tinha rareado por um momento, e 3 pessoas estavam paradas destacando-se contra a névoa em movimento. Veja só quem está ali. Draco Malfoy estava parado com a mulher e o filho, um sobretudo escuro abotoado até o pescoço. Seus cabelos já revelavam entradas que salientavam o seu queixo fino. O novo aluno parecia com Draco tanto quanto o Alvo parecia com Harry. Draco viu Harry, Rony, Hermione e Gina olhando para ele, deu um breve aceno com a cabeça e se afastou. Então aquele é o pequeno Escórpio, comentou Rony em voz baixa. Não deixe de superá-lo em todos os exames, Rosinha. Graças a Deus você herdou a inteligência da sua mãe. Rony, pelo amor de Deus! O tom de Hermione mesclava seriedade e vontade de rir. Não tente indispor os 2 antes mesmo de entrarem para a escola. Você tem razão, desculpe. Mas, incapaz de se conter, ele acrescentou. Mas não fique muito amiga dele, Rosinha. Vovô Weasley nunca perdoaria se você casasse com um puro sangue. Ei! Tiago reaparecera. Tinha se livrado do malão, da coruja e do carrinho, e evidentemente estava fervilhando de novidades. Terry está lá atrás, disse ele sem fôlego, apontando por cima do ombro para as gordas nuvens de vapor. Acabei de ver. E adivinha o que ele está fazendo? Se agarrando com a Victoire. Ele ergueu os olhos para os adultos, visivelmente desapontado com a falta de reação. O nosso Terry Lupin, agarrando a nossa Victoire, nossa prima. E perguntei a Terry o que é que ele está fazendo. Você interrompeu os 2? Indagou Gina. Você é igualzinho ao Rony. E ele disse que tinha vindo se despedir dela. E depois me disse para dar o fora. Ele está agarrando ela. Acrescentou Tiago, preocupado que não tivesse sido suficientemente claro. Ah, seria ótimo se os 2 se casassem. Sussurrou Lilian enlevada. Então o Terry ia realmente fazer parte da nossa família. Ele já aparece para jantar 4 vezes por semana, disse Harry. Por que não o convidamos para morar de uma vez conosco? É! Concordou Tiago, entusiasmado. Eu não me importo de dividir o quarto com o Alvo. Terry poderia ficar com o meu. Não, disse Harry com firmeza. Você e Al só dividirão um quarto quando eu quiser ter a casa demolida. Ele consultou o velho relógio arranhado que, no passado, tinha pertencido a Fábio Privett. São quase 11 horas, é melhor embarcar. Não se esqueça de transmitir a Neville o nosso carinho. Recomendou Gina a Tiago ao abraçá-lo.
Mamãe, não posso transmitir carinho a um professor. Mas você conhece Neville. Tiago girou os olhos para o alto. Aqui fora sim, mas na escola ele é o professor Longbottom, não é? Não posso entrar na aula de herbologia falando em carinho. E balançando a cabeça para a tolice da mãe, ele sapecou um pontapé em Alvo. A gente se vê, Al. Cuidado com os testralhos. Pensei que eles fossem invisíveis. Você disse que eram invisíveis. Tiago, porém, riu apenas. Permitiu que a mãe o beijasse. Deu no pai um rápido abraço e saltou para o trem que se enchia rapidamente. Eles o viram acenar e sair correndo pelo corredor à procura dos amigos. Não precisa se preocupar com os testralhos, disse Harry a Alvo. São criaturas meigas, não tem nada de apavorante. E de qualquer modo, você não irá para a escola de carruagem, irá de barco. Gina deu um beijo de despedida em Alvo. Vejo vocês no Natal. Tchau, Al, disse Harry, e o filho o abraçou. Não esqueça que Hagrid o convidou para tomar chá na próxima sexta-feira. Não se meta com o pirraça. Não duele com ninguém até aprender como se faz e não deixe Tiago enrolar você. Mãe. E se eu for para a Pra quem que Sonserina? emprestou? O sussurro foi Agora apenas ela vai para o pensar pai. que o negócio é E dela e Harry não vai percebeu devolver. que só o momento da partida poderia ter forçado o Alvo a revelar como o seu medo era grande e sincero. Harry se abaixou de modo a deixar o rosto do menino ligeiramente acima do dele. Dos seus 3 filhos, apenas Alvo herdara os olhos de Lilian. Alvo severo, disse Harry baixinho, para ninguém mais, exceto Gina, poder ouvir, e ela teve tato suficiente para fingir que acenava para Rosa, que já estava no trem. Nós lhe demos o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina, e provavelmente foi o homem mais corajoso que já conheci. Mas me diga, Então, a Sonserina terá ganhado um excelente estudante, não é mesmo? Não faz diferença para nós, Al. Mas se fizer para você, poderá escolher a Grifinória em vez da Sonserina. O chapéu seletor leva em consideração a sua escolha. sério? Levou comigo. Ele jamais contara isso a nenhum dos filhos, e notou o assombro no rosto de Alvo ao ouvi-lo. Agora, entretanto, as portas estavam começando a se fechar ao longo do trem vermelho, e os contornos indistintos dos pais se aglomeravam ao avançar para os beijos finais, as recomendações de última hora. Alvo pulou para o vagão e Gina fechou a porta do compartimento dele. Os estudantes estavam pendurados nas janelas mais próximas. Um grande número de rostos, tanto dentro quanto fora do trem, parecia estar virado para Harry. Por que eles estão todos nos encarando? Perguntou Alvo enquanto ele e Rosa se esticavam para olhar os outros estudantes. Não se preocupe, Disse Rony. é comigo. Sou excepcionalmente famoso. Alvo, Rosa, Hugo e Lilian riram. O trem começou a se deslocar e Harry acompanhou, olhando o rosto magro do filho já iluminado de excitação. Continuou a sorrir e acenar, embora tivesse a ligeira sensação de ter sido roubado ao vê-lo se distanciando dele. O último vestígio de vapor se dispersou no ar de outono. O trem fez uma curva. A mão erguida de Harry ainda acenava adeus. Ele ficará bem. Murmurou Gina. Ao olhá-la, Harry baixou a mão distraidamente e tocou a cicatriz em forma de raio em sua testa. Sei que sim. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Você acaba de acompanhar o último livro da saga, Ai, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Lido por Ícaro Silva. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada incrível. Preparados para a próxima? não. Não, você, né? Que eu não tô aguentando mais esse trem. Você acaba de ouvir mais um episódio do canal Narrações Imersivas PTBR. Não perca as próximas aventuras. Siga-nos no Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todas as novidades e informações sobre como apoiar este projeto. Capítulo 12.
pratas e opalas. Onde estava Dumbledore e o que andava fazendo? Nas semanas seguintes, Harry avistou o diretor apenas 2 vezes. Agora era raro ele comparecer às refeições, e Harry acreditou que Hermione tivera razão ao afirmar que Dumbledore se ausentava da escola por vários dias de cada vez. Será que ele se esquecera das aulas que Harry esperava que desse? Dumbledore dissera que as aulas teriam uma ligação com a profecia. Harry se sentira mais confiante, reconfortado, mas agora se sentia posto de lado. Em meados de outubro, aconteceu o primeiro passeio do trimestre a Hogsmeade. Harry se perguntou medidas cada vez mais rigorosas em torno da escola e ficou contente em saber que continuariam. Era sempre bom sair dos terrenos do castelo por algumas horas. Harry acordou cedo no dia do passeio, que amanhecera tempestuoso, e matou o tempo até a hora do café da manhã, lendo o seu exemplar de Estudos Avançados no Preparo de Poções. Não tinha o hábito de ficar na cama lendo livros escolares. Tal comportamento, dizia Rony com toda a razão, seria indecoroso em qualquer pessoa exceto Hermione, que era mesmo esquisita. Harry, porém, tinha a sensação de que o exemplar de Estudos Avançados no Preparo de Poções do Príncipe Mestiço não era bem um livro escolar. Quanto mais o lia, mais se conscientizava da quantidade de informações que havia ali. Não somente dicas providenciais e atalhos para o preparo de poções que lhe conquistavam uma reputação tão brilhante com Slughorn, como também pequenos feitiços e azarações anotadas à margem que Harry tinha certeza, a julgar pelos cortes e revisões, o próprio príncipe inventara. Harry já tentara realizar alguns desses feitiços inventados. Havia um que fazia as unhas do pé crescerem com assustadora rapidez. Experimentara esse em Crabbe quando ele passara no corredor, com resultados divertidos. Outro que colava a língua no céu da boca. Usara 2 vezes sob aplausos gerais no incauto Filch. E talvez o mais útil deles, o abafiato. Um feitiço que invadia os ouvidos de quem estivesse próximo com um zumbido indefinível, permitindo que se pudesse conversar longamente em aula sem ser ouvido. A única pessoa que não achava graça em nada disso era Hermione, que fazia uma cara de rígida desaprovação durante as demonstrações e se recusava sequer a falar quando Harry usava o abafiato em alguém por perto. Harry sentou-se na cama e virou o livro de lado, para poder examinar mais atentamente as anotações referentes a um feitiço que parecia ter dado trabalho ao príncipe. Havia muitos cortes e alterações, mas finalmente, espremido em um canto da página, ele encontrou o rabisco. Sala do lado de uma lavanderia. Leve Corpus, NVBL. Olha aqui a cozinha. Enquanto o vento e o granizo martelavam incessantemente as janelas e Neville dormia dando fortes roncos, Harry fitava as letras entre parênteses. Só que o áudio não sai, não. Isso tinha de significar não verbal. Harry duvidava um pouco que pudesse executá-lo. Ainda encontrava dificuldade com feitiços não verbais, coisa que Snape se apressava em comentar a cada aula de DCAT. Em compensação, o príncipe tinha se mostrado um professor mais eficiente do que Snape fora até aquele momento. Apontando a varinha a esmo, Harry fez um curto gesto para o alto e disse mentalmente: Leve Corpus. Arre! Houve um lampejo e o quarto se encheu de vozes. Todos acordaram com o berro de Rony. Em pânico, Harry varejou longe o Estudos Avançados no Preparo de Poções. Seu amigo estava pendurado no ar de cabeça para baixo, como se tivesse sido guindado pelo tornozelo por um gancho invisível. Desculpe! Gritou Harry, enquanto Dino e Simas davam grandes gargalhadas, e Neville se levantava do chão, pois caíra da cama. Vou fazer você descer. Ele catou o livro de poções e folheou-o em pânico, tentando encontrar a página certa. Por fim, localizou-a e decifrou a palavra apertadinha sob o feitiço. Rezando para que fosse o contra-feitiço, mentalizou:
libera corpus, com toda a concentração. Houve um segundo lampejo e Rony despencou no colchão. Desculpe, repetiu Harry tolamente, enquanto Dino e Simas continuavam a dar gargalhadas. Amanhã, Disse Rony com a voz abafada. eu prefiro que você use o despertador. Quando eles finalmente terminaram de se vestir, protegendo-se com vários dos suéteres tricotados pela senhora Weasley e levando capas, cachecóis e luvas, o susto de Rony se abrandara e ele concluíra que o novo feitiço do amigo era engraçadíssimo. Tão engraçado, de fato, que ele não perdeu tempo em brindar Hermione com o episódio à mesa do café da manhã. Aí, houve um segundo lampejo e eu aterrissei de novo na cama. Contou ele rindo enquanto se servia de salsichas. Hermione não dera um único sorriso durante a narrativa e agora assumia uma expressão de gélida censura a Harry. Por acaso, esse foi mais um feitiço daquele seu livro de poções? Perguntou. Harry fechou a cara para a amiga. Você sempre tira a pior conclusão, não é? Foi. Bem, foi, mas e daí? Então você simplesmente resolveu experimentar um encantamento desconhecido escrito à mão e ver o que acontecia? Que diferença faz se está escrito à mão? Retrucou Harry, preferindo não responder à pergunta. Porque provavelmente não é aprovado pelo Ministério da Magia. Tornou Hermione. E mais, Continuou enquanto Harry e Rony olhavam para o teto. estou começando a achar que esse tal príncipe era meio suspeito. Os dois garotos abafaram aos gritos os protestos de Hermione. Foi só uma brincadeira. Disse Rony, virando um vidro de ketchup nas salsichas. Só uma brincadeira, Hermione, nada mais. Pendurar gente de cabeça para baixo pelo tornozelo? Replicou Hermione. Quem é que gasta tempo e energia para inventar feitiços como esse? Fred e George. Respondeu Rony, encolhendo os ombros. É bem a cara deles. E, Meu pai. Disse Harry, que acabara de se lembrar. Quê? Quê? Exclamaram Rony e Hermione juntos. Meu pai usou esse feitiço, Aham. Lupin me contou. A segunda parte não era verdade. De fato, Harry vira o pai usar o feitiço contra Snape, mas jamais contara aos amigos sua rápida excursão pela penseira. Agora, no entanto, ocorria-lhe uma possibilidade fantástica. Seria possível que o príncipe mestiço fosse... Bolo branco. Talvez o seu pai tenha usado, Harry. Contrapôs Hermione. Mas não foi o único. Já vimos muita gente usar esse feitiço, caso você tenha esquecido. Pendurar gente no ar, fazer gente flutuar adormecida, indefesa. Harry arregalou os olhos para ela. Com uma sensação de desânimo, ele também se lembrou do comportamento dos comensais da morte na Copa Mundial de Quadribol. Rony veio em seu auxílio. Lá foi diferente. Disse com firmeza. Estavam abusando. Harry e o pai dele só estavam brincando. Você não gosta do príncipe, Hermione? Acrescentou Rony, apontando uma salsicha para a amiga, sério. Porque ele é melhor que você em poções. Não tem nada a ver. Retrucou Hermione corando. Só acho que é muito irresponsável ficar realizando feitiços sem nem saber para que servem. E pare de falar em o príncipe como se fosse um título. Aposto que era só um apelido idiota e acho que, pelo jeito, ele nem era uma pessoa muito legal. Não sei como você chegou a essa conclusão, contestou Harry, inflamado. Se ele tivesse sido um futuro comensal da morte, não estaria se gabando de ser mestiço, e sim de ser puro, não é? Ao dizer isso, Harry se lembrou de que seu pai tinha puro sangue, mas afastou o pensamento da mente. Mais tarde se preocuparia com Pode? isso. É. Não é. Você vai colocar algum outro? Vai? Eu ouvi música, né? Achei que pegar meu fone lá dentro. Mas aí dá pra me jogar também? Uhum, Você quer que vá lá dentro pegar? uhum. Então tá, vou lá. Fica prestativa quando quer as coisas, né? Óbvio, né, mãe? Desliga a TV aí.
minha bolsa. Da bolsinha que eu tava usando. Aqui, seu fone. Eu peguei um biscoito pra mim. Toma aqui o celular. Bugou. Ó, legal, bugou. Peraí. Não, mas tem que pausar Peraí. aqui. Levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado.
passos e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this'll be the last
standing alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose. Oh, you can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights.